Olá, bem-vindo à nossa segunda parte do Fast Reading, o curso onde aprendemos a ler em inglês. Esse é o Step 2. No Step 2, nós vamos entrar em contato maior com o texto. Nessa parte do curso, nós entramos no texto para recolher as segundas impressões. Como assim recolher as segundas impressões? Agora nós queremos descobrir realmente o que o texto tem para dizer para a gente. O que ele pode nos informar? Por que eu estou lendo aquele texto? Certo? Então, quando eu entro no texto para recolher essas segundas impressões, eu faço o skimming. Este é o nosso Step 2. Step 2, o skimming. O skimming é uma leitura rápida da primeira e última linha de cada parágrafo, para eu recolher a ideia principal de cada parágrafo, certo? Nesse momento ainda dividimos o texto em várias partes, né? Vamos trabalhar neles por parágrafo ainda. Na primeira parte, no Step 1, o que nós fizemos? Nós apenas observamos, certo? Colocamos o olho no texto, mais nada, certo? Se você passou pelo exercício e fez algo além disso, bem, você queimou uma etapa muito importante. Isso tudo faz parte da sua educação para que você consiga chegar no texto, fazer um por um e conseguir tirar dele o máximo de informação possível. Mas muito bem, se o seu resultado foi positivo, parabéns, certo? Mas a partir de agora eu relembro, eu peço, reafirmo para você fazer o exercício da forma que foi pedida, tá bom? Não ir além, não querer colocar o carro na frente dos bois, tá? Então no Step 1 nós observamos os aspectos visuais do texto. Nomes, números, palavras em negrito, figuras, tudo isso ajuda no contexto para que eu compreenda o texto. Já o passo 2 é o nosso segundo passo e ele é muito legal, porque aqui eu vou descobrir realmente o que o texto tem para me dizer, certo? Às vezes fica um pouco complicado, porque o vocabulário nos falta, certo? Para dar uma ajudinha, o que eu vou colocar aqui nessa parte? Os cognatos. Nós vamos ter um capítulo só para os cognatos mais para frente. Mas neste momento é importante nós sabermos que na língua inglesa, assim como em todas as línguas que são derivadas do latim, tem o latim como base de sua formação ou como base de sua evolução, nós encontramos cognatos. O que são eles? São palavras em outras línguas com radical semelhante ou parecido com palavras que nós temos em nossa língua. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, no texto em inglês, se eu encontrar capacity, logo posso ver pelo radical, pelo começo da palavra e até pelo final que se trata de capacidade. Hospital, hospital. Promotion, promoção. Dance, dança. Exercise, exercício. Impression, impressão. Family, família, certo? Então esses são cognatos. São palavras das quais o radical me leva para a mesma palavra aqui na minha língua mãe. Temos que ressaltar uma coisa: nem sempre esses cognatos são verdadeiros, ok? Então isso aí vai requerer um momentinho extra de estudo. Boa ideia, vou criar essa linha para vocês. Nós chamamos os cognatos de amigos, mas há os falsos cognatos, que são falsos amigos. E essas listas são facilmente encontradas pela internet. Eu posso procurar e disponibilizar para vocês mais tarde, que vai ser uma coisa bastante interessante vocês saberem, tá bom? Mas outra coisa importante para eu ressaltar. Por exemplo, se eu sou médico, o vocabulário de medicina, em inglês, por exemplo, não vai me privilegiar com essa oportunidade de ter um falso cognato, certo? Porque o termo da medicina em geral é sempre o mesmo em todos os países. Os termos da arquitetura são sempre o mesmo em todos os países. É muito difícil isso ser diferente, certo? Pode haver casos sim. No estudo da língua tem sempre a possibilidade de acontecer algo diferente, porque ela muda a todo momento. Mas temos que ter em mente o seguinte: se eu sou médico, o vocabulário dos médicos será sempre o mesmo, ele nunca vai mudar. Assim como para o arquiteto, para o cozinheiro e para todo mundo, tá bom? Então, nesse momento, não precisa se preocupar se você está lendo um texto extremamente técnico, ok? Então, só lembrando, cognatos são palavras em outras línguas com radical semelhante
ou parecido com as palavras que nós temos na nossa própria língua. É muito importante que vocês tenham isso na cabeça. Então isso deixa mais fácil a compreensão do texto. Porque se eu faço o skimming sem ter consciência de palavra alguma em inglês, eu não vou conseguir chegar nunca a um resultado positivo. Agora nós sabemos dos cognatos. Às vezes uma palavra se parece com uma palavra aqui em língua portuguesa e quer dizer a mesma coisa, certo? Eu gostaria que vocês ressaltassem isso, tá? Vocês se atentassem para esse momento. Na nossa segunda practice, nós vamos ver um texto chamado How to Survive a Tsunami. Então, o que eu quero que vocês façam? Aquele mesmo esqueminha da videoaula 1. Dá o pause, trabalha no texto, ele vai ser dividido em duas partes, tem essa parte, tem a outra parte, tá bom? Esse texto também existe disponibilizado para download no blog, tá? Vocês podem pegar, trabalhar separadamente, assim como a apostila vai ser disponibilizada também. Então eu peço para vocês que take your time, tomem o tempo que vocês precisarem, enjoy it, se divirtam. O mais gostoso de aprender é se divertir, certo? Qualquer dúvida, post it. Mande um e-mail para mim ou faça uma postagem lá no blog que eu ficarei extremamente feliz em poder te ajudar, certo? 2 minutinhos, vai lá, dá o pause. Ok, follow up. Na aula de hoje, começamos a nossa jornada ao interior do texto. Mesmo assim, não podemos esquecer do nosso primeiro passo, observar. É muito importante que você comece observando o texto, depois você use o passo 2. Passo 1, passo 2. Vimos a nossa segunda estratégia de leitura, que foi o skimming, onde damos importância ao início e final de cada parágrafo, fazendo a leitura bem rápida, para captarmos o conteúdo do texto. Certo. É bom ressaltar que quando vamos fazer um teste de proficiência em outra língua, como TOEFL, TOEIC e demais testes que existem por aí mundo afora, nós temos um tempo determinado para fazer esse teste. Então não é interessante que você demore 2 horas lendo o texto todo, tentando captar toda a informação que ele possa te fornecer. Não é essa a intenção. A intenção é que você veja o texto, leia o texto, compreenda o texto e siga em frente, certo? Não precisa você codificar tudo aquilo, guardar no seu interior, colocar na sua cabeça e deixar isso preso lá. Não, não precisa. Você precisa ler o texto, entender o texto e responder as perguntas, certo? Porque, afinal, nós não somos falantes da língua inglesa ainda, né? A proposta do curso é essa, que sejamos no final de vários estágios aí que consigamos falar em inglês. Mas o mais interessante disso aqui que estamos fazendo agora, que é a leitura instrumental, é saber que eu não preciso dominar completamente a língua. O necessário para que eu sobreviva, certo? Mas ainda descobrimos que há palavras em outros idiomas que se parecem com as de nossa língua, as quais são de grande ajuda no processo de compreensão, as quais chamamos de cognatos, certo? Então, gostaria que vocês atentassem a isso, lessem novamente a apostila que está disponibilizada no blog, vissem a videoaula de novo, fizessem um exercício, e se tiver alguma dúvida e eu puder responder, posta no blog, que eu vou ficar bastante feliz em te ajudar. Então, abraços e até o passo 3. Bye bye.